O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje em Lisboa para o primeiro dia da agenda oficial na viagem à Europa, a primeira dele neste terceiro mandato. Com o interesse da imprensa por causa da posição de Lula em relação à guerra da Ucrânia, os acordos firmados entre o Brasil e Portugal acabaram ficando, de certa forma, em segundo plano. A gente vai conferir agora na reportagem da enviada especial da CNN a Portugal, Priscila Yazbek. Lula foi recebido pelo presidente português Marcelo Rebelo no Mosteiro dos Jerônimos com honrarias militares. Depois depositou flores no túmulo do célebre poeta português Luís Vaz de Camões. Foi a primeira visita de um presidente brasileiro a Portugal depois de 4 anos. Mas a viagem acontece logo após Lula dizer que Europa e Estados Unidos contribuíram para prolongar a guerra na Ucrânia. Em vez da relação entre os dois países, o foco da coletiva com jornalistas foi em como cada um se posiciona sobre a guerra. Como era esperado, Lula moderou o tom nas suas primeiras falas aqui em Portugal. Ele chegou a repetir que nem a Rússia nem a Ucrânia querem parar a guerra. Mas foi além, disse que sempre achou que a Rússia errou ao invadir a Ucrânia e disse que essa foi a posição colocada pelo Brasil em todas as decisões da ONU. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. O presidente português falou sobre a proximidade histórica entre Brasil e Portugal, mas frisou que cabe a cada país decidir seu alinhamento sobre a guerra. Agora, compete às autoridades de cada país o desenvolver aquilo que consideram que é a prioridade para o país, para Portugal, aliado da União Europeia, aliado da NATO. País que definiu uma linha, que é uma linha de apoio à Ucrânia, nos vários domínios e também militar, a linha é uma. Para o Brasil, é a linha que o presidente Lula aqui definiu. Depois de se encontrar com Rebelo, chefe de Estado, Lula foi ao Centro Cultural de Belém para o encontro com o chefe do governo, o primeiro-ministro Antônio Costa, para participar da chamada Cimeira, a cúpula entre os dois governos, que não acontecia desde 2016. 13 acordos foram firmados, entre eles a equivalência entre o ensino fundamental e médio português e brasileiro, o reconhecimento mútuo das carteiras de motorista, cooperações entre agências espaciais e de cinema dos dois países e também nas áreas de mineração, energia e saúde, entre outros. Além dos acordos, os dois governos disseram que vão estudar medidas para combater a xenofobia e o racismo. Antônio Costa também destacou a parceria para a produção das aeronaves da Embraer Super Tucano em solo português e no padrão aceito pela OTAN. Esse é visto como o grande destaque da viagem em termos de negócios. Poderemos voar no primeiro avião entregue à Força Aérea Portuguesa, fruto da cooperação entre Portugal e o Brasil, do KC-390, e aterrar na Zogma, onde testemunharemos a assinatura de um novo protocolo, desta vez para toda a adaptação aos padrões NATO, de outro avião da Embraer, o A-29 Super Tucano, que passará a ser aqui adaptado para os padrões NATO e onde Portugal passará a acolher todo o processo de formação de pilotos na Europa e da África para este caça brasileiro. A ideia é fazer de Portugal uma porta de entrada para o comércio das aeronaves brasileiras com a União Europeia. O acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu, inclusive, foi mencionado por ambos os governos. Rebelo falou que Portugal tem defendido o acordo, que é importante para os dois poderes econômicos. Apesar da resistência de países como França e Argentina, Lula reiterou mais uma vez a sua promessa de se esforçar para fazer o acordo avançar. No que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul. Falta pequenos ajustes, nós temos condição de fazer. Se depender de mim, a gente vai tentar concluir, a discussão mais séria do acordo da União Europeia e CELAC. Se depender de mim, a gente vai rearticular a unidade da América do Sul, porque a gente quer provar que junto nós somos um grande bloco econômico. Junto nós temos muito mais chance de negociar, em igualdade de condições com a União Europeia.